Atualmente, muito se fala sobre felicidade no trabalho. E dentro desse contexto, qual é o papel do líder para que isso aconteça? Nós precisamos, para que um programa de felicidade, ou para que a felicidade realmente aconteça dentro do ambiente corporativo, nós precisamos de um elemento que é fundamental, uma liderança positiva. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente tem, né, uma visita muito ilustre, uma amiga querida, Fernanda Carvalho. Fernanda é psicóloga, diretora da Lince Humanização, especialista em desenvolvimento humano, liderança, cultura, é também líder do capítulo da filial do Capitalismo Inconsciente aqui no Espírito Santo, ou seja, nossa, se eu falar do currículo de Fernanda, a gente não consegue ter entrevista aqui hoje, né, Fernanda? Seja muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade, é uma honra ter você aqui. Você sabe o quanto que eu adoro você, o quanto que eu te admiro, vai ser uma delícia conversar um pouquinho sobre liderança positiva. Imagina, é um prazer, Flávia, ainda mais esse assunto que eu tanto gosto, que é a liderança positiva, que é a felicidade. Vamos juntas, tenho certeza que vai ser excelente esse bate-papo. Maravilha. Então, conta um pouquinho para gente. O que que seria essa liderança positiva, né? Qual é o papel desse líder dentro de uma organização? E por que que é tão importante nos dias de hoje que essa liderança tem uma nova visão? Perfeito, vamos lá. Primeiro, acho que é interessante a gente falar para quem está ouvindo a gente que liderança positiva não é nada genérico, é super específico. Liderança positiva, ela é uma estratégia de gestão que vem sendo usado de uns tempos para cá, mas eu diria que é mais dentro de um novo paradigma do que aquele paradigma tradicional que a gente vinha acostumado. E ela vem de uma ideia central, que é a ideia de que os aspectos positivos eles geram resultado mais eficaz, um maior resultado do que o foco nos gaps. Se a gente for pegar o exemplo da saúde, eu acho que é interessante para a gente aplicar até a gente chegar na gestão. Por muitos anos, né, a gente olhou a saúde como ausência de doença. E em um dado momento a gente percebeu que nós, seres humanos, somos muito mais do que a ausência de doença, que a saúde ela é muito mais do que isso. E na gestão é a mesma coisa. Aquele olhar para onde está a falha, para minimizar o gap, ele começa a ficar defasado e começa a dar espaço para um olhar onde a gente pode investir nos nossos talentos, no que a gente tem de bom. Isso no indivíduo, isso na organização. Então, a liderança positiva, ela traz como cerne aí da questão o olhar para o positivo, o olhar para aquilo que a gente tem de bom. Então, a gente usa muito mais a nossa energia para investir naquilo que a gente tem de forte, ao invés daquele gasto excessivo de energia com aquilo que a gente tem de gap. Então, assim, em poucas palavras, essa é a grande estratégia usada pela liderança positiva. Perfeito. E por que que isso é tão importante nos dias de hoje? Porque isso é que funciona. A gente percebeu que funciona e que funciona muito mais. E tem um exemplo que eu já ouvi, que eu acho que é interessante para ilustrar isso aí, que é o exemplo de um escritor muito famoso aqui, que teve um filho, e esse filho ele era muito bom em português e não tão bom assim em matemática. E aí, quando eu costumo falar desse exemplo, né, para uma plateia, para uma palestra, a gente logo pergunta: o que você faria se você tivesse um filho cujo talento é o português aquela matéria que já não, ele não vai tão bem assim, a matemática. E muitos ainda respondem, ele precisa de um reforço em matemática. E, na verdade, se descobriu que não, que é muito mais inteligente, esse escritor fez isso, investir naquilo que a gente tem de potência. Se ele está te apresentando um dom, um talento no português, é no português que a gente tem que investir. Então, respondendo a sua pergunta do porquê, porque funciona mais, porque nos leva a maior realização, porque nos leva a maior produtividade, porque nos leva, de fato, a maior resultado. Então, é uma mudança de perspectiva que, embora seja sutil, faz toda a diferença para o olhar de um líder, para o seu time, para a sua equipe, para a sua empresa. E qual característica que esse líder tem? Porque quando a gente fala de liderança positiva, eu acho que é importante a gente ressaltar
que um líder positivo não é um líder permissivo, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco, positivo, que permite tudo, que deixa tudo, que é oba-oba. Não, gente, né? Para a gente esclarecer, a gente não está falando disso, né, Fernanda? Então, trazer um pouco quais são esses elementos desse líder, né, que tem essa visão estratégica positiva. Você falou uma palavra interessante agora no final. Eu diria que é um líder estratégico. Sim, Não é um líder permissivo, é um líder inteligente, é um líder que tem a sabedoria sutil do que é trabalhar com pessoas. Então, eu diria que é um líder aberto, acima de tudo, a novas ideias, a um novo jeito de olhar as coisas e as pessoas. Eu diria que é um líder estratégico, porque a gente está falando de ciência, você sabe melhor do que eu em relação à ciência da felicidade, o quanto que isso já é comprovado, o quanto que a gente, usando essa perspectiva, a gente realmente vai mais adiante, né, no nosso negócio, na nossa gestão. É, é um líder empático, então tem que ter capacidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar por uma outra perspectiva. Então, acho que esses são alguns dos elementos, eu diria assim, né? A empatia, a sensibilidade, a estratégia e até mesmo o conhecimento, porque a gente não está falando de uma crença pessoal nossa, a gente está falando de dados, de ciência realmente. e nesse sentido, o que você poderia, né, para a gente encerrar com chave de ouro? Que dica você poderia dar para os líderes que estão acompanhando a gente? Quando a gente fala de liderança, eu acho que vale ressaltar também, às vezes a gente tem aquela visão, porque eu preciso ser o líder de uma grande empresa, de um grande time. Não, eu posso começar liderando primeiro a mim mesmo e liderando, às vezes, uma pessoa. Né? Às vezes a gente fala, não, eu preciso ser uma empresa gigantesca para exercitar essa liderança positiva. Quais dicas você poderia dar para esses líderes que acompanham a gente aqui no programa? Dicas, assim, uma dica prática ou uma sugestão para que ele comece a ter esse olhar e comece a pensar em como implantar isso dentro da organização dele. Flávia, eu concordo com você. Assim, a gente está falando de uma autoliderança, de liderança de uma pessoa, liderança até do filho que você tem em casa, liderança assim, né, das mais diversas formas. E eu diria que um exercício interessante e prático é o seguinte: observa aonde está o seu foco numa determinada questão. Então, vamos pegar aqui um exemplo qualquer. A gente tem uma situação de um time que não faz uma determinada entrega. Aonde a gente está colocando a nossa atenção? Na não entrega ou nas potencialidades desse time? Aonde a gente está investindo o nosso olhar, a nossa atenção, seja lá o que for. Mas então é um exercício de observar aonde está a sua atenção. Então, até no seu discurso, num feedback com o colaborador, você gasta mais tempo falando e observando e olhando para quê? Para o gap ou para a potência? Porque é disso que a gente fala na liderança positiva. Então, é um exercício de observação de onde está o meu olhar. Não, perfeito. E é algo possível. Assim, o que a gente percebe, né, Fernanda, não só algo possível, mas diante de toda a complexidade, diante de todo o adoecimento, e ao mesmo tempo de uma necessidade, sim, sem dúvida, de resultados, ter uma mudança de olhar, ou seja, se a gente conseguir alcançar melhores resultados, mas de uma forma positiva, é o melhor dos mundos. Todo mundo sai ganhando, não é isso? É ganha-ganha. Eu vou te dar um exemplo super prático disso, concordo plenamente. Eu estava há esses dias, 2 dias atrás, conversando com um cliente, eles estão com uma situação determinada num grupo de colaborador, e para eles a solução era: vamos adverti-los. Então, vamos advertir quem não fez uma determinada ação que eles estavam se referindo. E aí eu coloquei para eles assim: por que ao invés de advertir quem não faz, a gente não premia quem realizou? Então, veja, uma forma de olhar diferente, porque é tão mais estimulante, tão mais inteligente e estratégico a gente pensar numa outra perspectiva. Então, está aí um exemplo de como colocar isso assim, numa ação extremamente prática. Então, vamos premiar quem está fazendo, porque aqueles que não fazem, de repente, vão se sentir estimulados, em vez da gente ficar
preocupado com a punição constantemente. Não é assim que a gente funciona mais. Perfeito. Fê, olha, muito, muito obrigada. Você me inspirou muito, né? Então, espero que inspire também quem acompanha a gente, os nossos ouvintes. Meu muito obrigada. Que a gente consiga, né, exercitar, como você falou, Isso. essa liderança positiva nas nossas vidas, com os nossos filhos, por exemplo, com o nosso time. E aos pouquinhos, né, a gente vai construindo essa sociedade mais feliz. Meu muito É isso obrigada, aí. Fê. Obrigada Eu para que todos que agradeço. estão acompanhando Prazer. a gente aqui no programa. Um grande beijo e um ótimo restinho de dia. Para você também.